Quem perde a calma raramente percebe que já perdeu o jogo. Não importa se você tinha razão. Não importa se estava certo. No momento em que a emoção assume o controle, a decisão deixa de ser sua. A calma não é gentileza, é estratégia. E quem não domina a própria reação sempre joga o jogo do outro. Você já esteve em uma situação em que tudo parecia sob controle, até não estar mais. Uma conversa simples, uma provocação leve, um comentário atravessado, nada grave, nada que justificasse reação, mas algo por dentro mudou, o corpo esquentou, o tom de voz subiu, a resposta veio mais rápida do que o pensamento. E naquele instante, mesmo sem perceber, você saiu do eixo. Talvez tenha falado demais. Talvez tenha levantado a voz. Talvez tenha dito algo que normalmente não diria. E o pior não foi o erro. Foi a sensação que veio depois. A sensação de que poderia ter agido diferente. De que entregou o controle. De que perdeu posição. Porque quando a calma vai embora, a clareza vai junto. A conversa deixa de ser racional. A decisão deixa de ser estratégica. E o foco passa a ser provar algo. Horas depois, a cena ainda volta à mente. Eu não precisava ter reagido assim. Eu devia ter ficado em silêncio. Eu devia ter respirado antes. Mas no momento, a emoção venceu. E esse padrão, repetido ao longo do tempo, cobra um preço alto, não apenas nas relações, mas na forma como você é percebido. Existe uma diferença clara entre força e descontrole. A maioria confunde as duas. Levantar a voz não é poder. Reagir rápido não é autoridade. Explodir não é domínio. A autoridade real é silenciosa. Os estoicos entendiam isso com precisão. Para eles, quem perde a calma entrega o comando da própria mente. A reação emocional é sempre um sinal. Alguém conseguiu atravessar sua fronteira interna. E quem atravessa essa fronteira passa a influenciar suas decisões. No cristianismo prático, a mesma lógica aparece de forma ainda mais direta. Jesus não reagia a provocações. Não discutia para vencer debates. Não respondia a ataques com impulso. Quando a emoção não servia à verdade, ele permanecia em silêncio. Isso não era fraqueza. Era controle absoluto. Hoje, em qualquer ambiente, trabalho, família, relações, quem mantém a calma mantém a vantagem, porque a calma preserva a clareza. E clareza permite escolher a melhor ação. A pessoa calma observa enquanto os outros reagem, escuta enquanto os outros se perdem, decide enquanto os outros se justificam. A autoridade silenciosa não chama atenção, mas organiza o ambiente ao redor. Ela não precisa ser explicada, ela é sentida. E é exatamente por isso que quem não controla a própria emoção acaba sempre jogando no campo do outro. O erro não está em sentir emoção. Isso é humano. O erro está em acreditar que reagir imediatamente é sinal de força. Esse é o erro invisível. Desde cedo, muita gente aprende que se impor significa responder na hora, que ficar em silêncio é perder, que quem não reage parece fraco. Mas isso é uma leitura superficial da realidade. Quando você reage no calor da emoção, você não está se impondo, está se expondo. A reação emocional é previsível. E tudo que é previsível pode ser usado contra você. Quem provoca, observa. Observa o tom. Observa a velocidade da resposta. Observa o ponto exato em que você perde a calma. E aprende. Aprende como tirar você do eixo. Aprende como apressar suas decisões. Aprende como fazer você dizer o que normalmente não diria. O erro invisível é achar que o problema está no outro. No comentário, na provocação, na situação. Não está. O problema está em entregar o controle no momento em que a emoção sobe. A partir dali, a conversa não é mais sobre solução, é sobre descarga emocional. E descarga emocional não resolve nada, ela só cria resíduos. Palavras ditas que não podem ser recolhidas.
decisões tomadas que precisam ser sustentadas depois, relações desgastadas por impulsos breves. No pensamento Lean, isso é desperdício puro, desperdício de energia, desperdício de foco, desperdício de reputação. Mas como esse desperdício vem disfarçado de atitude, quase ninguém percebe. Até que o preço aparece, sempre aparece. A perda da calma não começa na explosão. Começa muito antes. Ela nasce na expectativa, na necessidade de controle, no desejo de que as coisas aconteçam do seu jeito. Quando a realidade contraria essa expectativa, a emoção sobe como defesa. O cérebro interpreta a situação como uma ameaça à identidade, não apenas ao contexto. É por isso que a reação vem rápida, antes do pensamento. Antes da estratégia, a emoção tenta restaurar controle por meio da ação imediata, mas isso cria um paradoxo. Quanto mais você reage para retomar controle, mais controle você perde. Porque a emoção estreita o campo de visão, reduz alternativas, empurra para decisões binárias, atacar ou fugir, responder ou explodir. Nesse estado, o cérebro não busca a melhor solução, busca alívio. E o alívio imediato quase sempre cobra um preço depois. Por isso, pessoas que perdem a calma com frequência não são fracas. São cansadas. Cansadas de sustentar tensão interna. Cansadas de lidar com frustração acumulada. Cansadas de tentar controlar o ambiente externo. A calma, ao contrário, exige energia, exige presença, exige capacidade de sustentar desconforto sem agir imediatamente. É por isso que ela é rara. Quando você se mantém calmo, o outro perde a referência emocional. Não sabe se te afetou, não sabe se conseguiu provocar reação. Esse vazio gera insegurança. E, psicologicamente, quem se sente inseguro tende a cometer mais erros. A calma cria assimetria. Enquanto um reage, o outro observa. Enquanto um descarrega a emoção, o outro preserva a clareza. E essa assimetria define quem conduz o jogo, mesmo que ninguém diga uma palavra. Talvez o problema nunca tenha sido o que aconteceu fora. Talvez o problema sempre tenha sido o que aconteceu dentro. Porque perder a calma não é perder paciência. É perder posição. No instante em que a emoção assume o comando, você deixa de jogar o jogo e passa a ser jogado por ele. Não importa se você tinha razão. Não importa se o outro estava errado. Nada disso pesa quando a sua reação entrega controle. Aqui está a virada difícil de aceitar. Quem perde a calma perde poder. Não aos poucos. Na hora. No cristianismo prático, isso aparece de forma clara e incômoda. Aquele que domina a si mesmo é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Força, nesse contexto, não é explosão, é contenção. É suportar o impulso sem obedecer a ele. No estoicismo, a lógica é a mesma. Você não controla o evento, não controla a fala do outro, não controla a provocação, mas controla a resposta. E a resposta define tudo. Quando você perde a calma, o outro passa a ditar o ritmo. Você corre atrás. Você reage. Você se explica. Você tenta recuperar terreno. Mas o terreno já foi perdido no primeiro segundo de descontrole. É por isso que a calma não é um detalhe emocional. É uma decisão estratégica. Essa é a tensão máxima. Perceber que, em muitos momentos da vida, o jogo não foi perdido por falta de capacidade, mas por falta de domínio interno. E essa percepção dói, porque ela tira a culpa do ambiente e devolve a responsabilidade para você. Mas também devolve algo mais raro: a possibilidade real de mudar o jogo a partir do próximo momento de tensão. Manter a calma não é um traço de personalidade. É um protocolo. E protocolo pode ser treinado. O primeiro passo é simples, mas decisivo: reconhecer o sinal físico antes de perder a calma. O corpo avisa. Respiração acelera. Mandíbula tensiona. O tom interno muda. A pressa surge. Esse é o ponto crítico. Não espere a explosão. Interrompa no primeiro sinal. Respire fundo uma vez.
lentamente. Isso força o cérebro a sair do modo automático. Segundo passo, reduz a velocidade. Não responda na mesma intensidade. Não responda na mesma velocidade. Não responda no mesmo tom. Quem desacelera assume o ritmo. Terceiro passo, pergunte mentalmente: qual é a melhor decisão aqui? Não a reação mais rápida. Essa pergunta desloca você do impulso para a estratégia. No pensamento Lean, tudo que não agrega valor deve ser eliminado. Reação impulsiva não agrega valor, só cria retrabalho emocional. Então corte. Corte a frase que você quer dizer. Corte o argumento que provaria sua razão. Corte o tom que elevaria a atenção. Fale o mínimo necessário. Ou não fale nada. No cristianismo prático, isso se traduz como mansidão, força que não precisa se provar. No estoicismo, isso se traduz como autogoverno, dominar a si antes de tentar dominar a situação. Esse caminho não elimina conflito, elimina desperdício dentro do conflito. E quando você elimina desperdício emocional, sobra algo raro: clareza. E clareza é vantagem competitiva em qualquer jogo. Quando você observa com profundidade, percebe que diferentes tradições apontam para a mesma verdade. Dominar a si mesmo é mais difícil do que dominar qualquer situação externa. O estoicismo ensina que não controlamos os eventos, mas controlamos a resposta. E essa resposta é o único território realmente nosso. Perder a calma é abdicar desse território. É permitir que fatores externos definam o estado interno. No cristianismo prático, a força verdadeira não é medida pela reação, mas pela contenção. Aquele que governa a própria ira é mais forte do que aquele que conquista vitórias visíveis. Porque a batalha mais decisiva é sempre interna. Já no pensamento Lean, o princípio é eliminar desperdício. Reações impulsivas são desperdício emocional. Explosões são desperdício de reputação. Conflitos ampliados são desperdício de energia. Quando você mantém a calma, reduz ruído, reduz retrabalho, reduz desgaste e cria eficiência emocional. 3 caminhos diferentes, um mesmo eixo. Autocontrole não é fraqueza, é posicionamento estratégico. Ele não depende do ambiente, não depende da provocação, não depende da atitude do outro. Depende de você. Quando a calma se torna hábito, você deixa de reagir por reflexo e passa a agir por escolha. E agir por escolha é a forma mais elevada de liberdade. Porque quem escolhe como reage não é facilmente manipulado. E quem não é facilmente manipulado raramente perde o jogo. Perder a calma pode parecer pequeno. Um detalhe. Um momento isolado. Mas, na prática, é ali que muitos jogos são decididos. Não na discussão, não no argumento, não na vitória aparente, mas no instante em que você deixa a emoção assumir o comando. Quem mantém a calma mantém a clareza. Quem mantém a clareza mantém a direção. E quem mantém a direção raramente é levado pelo ambiente. A provocação pode existir, a pressão pode aumentar, o conflito pode surgir. Mas nada disso define o resultado se a sua reação for escolhida, não automática. Calma não é ausência de força, é força sob controle. Não é passividade, é estratégia. Quando você decide não reagir por impulso, algo muda no ambiente. As pessoas percebem, mesmo que não saibam explicar, e, com o tempo, essa postura constrói algo difícil de abalar. Respeito. Quem perde a calma perde o jogo. Quem domina a própria emoção decide como o jogo termina. Menos ruído, mais domínio interno.